Olá, ladies! E hoje vamos falar de como esquadrar corretamente seus tecidos para elaborar nosso projeto de patchwork. Vamos ao vídeo? Sou Karen Galvão, gestora do Karen Dolores Studio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com suas amigas. Antes de começarmos a esquadrar nosso tecido, lembrem que ele tem que estar corretamente passado. Se vocês não assistiram ainda a esse vídeo, clica aqui em cima. O tamanho padrão dos tecidos da indústria brasileira de algodão, em média, é de 1,40 m até 1,50 m, o que nos proporciona um tecido bem largo. Devido a isto, então, nós temos que dobrar ele em 4 partes, sempre pegando pelas orelhas. Já os tecidos importados, em média, a largura deles é de 1,10 m a 1,15 m. Vamos nos atentar como devemos posicionar, então, o tecido para realizar este primeiro corte. Evitemos querer pegar pontinha com pontinha. A grande maioria de nós, e eu fiz muito isso quando comecei, queria pegar pontinha com pontinha e o tecido enviesava. Observem como ele fica torto. O ideal é que ele tenha um caimento reto. Então, vocês vão ficar transferindo o tecido para a esquerda ou para a direita, observando sempre com as orelhas juntas, em que momento é que ele se posiciona corretamente reto. Feito isso, nós vamos a colocar ele na placa e vamos a trazer esta dobra para frente, colocando-a esquecendo das bordas. Não olhem para as bordas. Aqui a função é que ele fique rente e paralelo à orelha, essa dobra daqui do tecido. Um erro bem comum que cometemos é justamente deixar ele um pouco enviesado, às vezes nem tanto, porém isso já interfere na qualidade do corte de cada um dos fragmentos que vamos a fazer. Então, evitem querer fazer, como disse no início, pontinha com pontinha, mas também verifiquem que o tecido esteja no fio, corretamente no fio. A dica para vocês perceberem e conferirem que realmente o tecido está bem dobrado é quando vocês dobram em 4 e ele tem que ficar completamente encaixado, as 4 camadas aqui na borda. Se eles, quando vocês passam o dedo, você sentir uma leve fenda, podem pegar o tecido de volta e esquadrá-lo novamente, porque ele está errado. Observem o detalhe que acabei de falar sobre quando ele não está esquadrado corretamente. Eles não vão ficar juntos, ele vai ficar criando aqui uma fenda, ó. Isso significa que o tecido não está corretamente dobrado. Então, vamos a retomar ele e dobrá-lo e ele tem que estar encaixado. Vou mostrar para vocês. Vejam só, agora ele está encaixado corretamente. Não tem aquela fenda da qual falei anteriormente. Agora sim, podemos realizar o corte. Uma coisa muito importante é verificar quando o tecido foi cortado e quando o tecido foi rasgado na hora da compra. Este daqui, em este lado, foi cortado e neste lado acá, ele foi rasgado. Quando o tecido foi rasgado, sugiro que vocês desprezem pelo menos entre 2 e 3 centímetros a partir da borda. Essa economia que vocês vão fazer não vale a pena, porque o tecido aqui ele está laceado. Isso vai interferir nos tamanhos dos outros fragmentos do seu projeto. No caso do lado do tecido que foi cortado, podemos sim aproveitar um pouco mais perto da borda. Mesmo assim, vamos a verificar das 4 camadas qual é a menor para transferir o tecido para a linha correta e poder realizar este primeiro corte. Nesse caso, eu vou levar ele para a linha 5. E vamos a deixar 1 centímetro, é suficiente para ficar ele completamente esquadrado. Uma outra dica é quando vocês têm pedaços menores e querem utilizá-los em algum projeto e aí não sabem qual é o fio do tecido, qual é a trama, qual é o viés.
Então, nós podemos fazer esses movimentos para saber. Aqui, por exemplo, este é um tecido que, se tivesse alguma estampa, poderíamos identificá-la. Porém, como ele é uma estampa um pouco mais orgânica, não temos condições. Podemos fazer os seguintes exercícios. Vamos a pegar o tecido e puxá-lo em um sentido e ver qual é a reação dele. Observem, ó, ele cede mais, então essa é a trama do tecido. Aqui ele é um pouco mais tirante, ele não cede tanto, então o fio do tecido está aqui. E se pegarmos assim, observem como ele cede mais ainda, esse é o viés. Então nós já identificamos que o sentido do fio está aqui. Façam de conta que é um mini tecido e o sentido do fio está nesta linha. Uma dúvida muito frequente quando trabalhamos com tecidos sólidos é identificar qual é o direito e qual é o avesso. Eu tenho ensinado para minhas alunas que a melhor forma é primeiro se guiar pela orelha. Normalmente, o lado da orelha ela é um pouco mais trabalhada que o lado do avesso. Para mim, o que eu utilizo muito é passar a mão levemente, porque se não passamos a mão levemente, vamos a sentir que a textura do tecido é levemente aveludada, ele também tem um brilho, um leve acetinado, enquanto que o lado avesso normalmente é um pouco mais opaco, é um pouco áspero. Então, se vocês passam a mão em um lado e passam no outro, se tem essa sensibilidade, vocês vão identificar imediatamente. Após fazer essa identificação, para que não tenham que, cada vez que vão a trabalhar com eles, ficar passando a mão, verificando, podem fazer pequenas marcas com as canetas fantasmas e assim vocês vão manter ele sempre do lado correto. E aí, ladies, gostaram do vídeo? Se gostaram, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas. A gente se vê no próximo!